Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai Celestial, de infinita bondade e justiça, digna-te abençoar-nos, Filho da tua misericórdia, ao reunirmos-nos como aprendizes do Evangelho de Jesus. Faze que os lares terrestres se deixem presidir pela condição de asilo de reconciliação, de amor e de paz. Que o nosso Mestre e Senhor Jesus, teu Filho ungido na suprema grandeza, seja conosco na luz dos seus divinos ensinamentos. Que assim seja. Muito bom dia, ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que nos apoia no áudio e na sonoplastia. Sementeira Cristã. Produção e direção da equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os Espíritos Superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 719, a pergunta: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? Eis a resposta. O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não deve enfraquecer nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. Na sessão deste programa que atende à pergunta dos ouvintes, teremos hoje a resposta à pergunta formulada pela nossa ouvinte Mara Rita, do bairro São José. Pergunta ela: eu e meus irmãos podemos obter comunicação de nosso pai que morreu, ou, como dizem os senhores, desencarnou há mais de 6 anos. Como fazê-lo? Fiquemos atentos, Mara Rita, que vamos saber isso no final deste programa. Diretores da USE Intermunicipal de Franca pede que avisemos aos senhores diretores e representantes das instituições adesas àquela entidade que a reunião deste mês será antecipada para o próximo domingo, dia 8, no horário e locais habituais. Ouvintes, se amanhã é 2 de novembro, dia consagrado à lembrança de nossos entes queridos, que já foram transferidos para o plano espiritual, é bom que teçamos algumas considerações bem a propósito do que significa o evento, porque há aspectos muito mais transcendentes do que aqueles que muita gente toma em consideração por desprezar-lhes a essência que está no espírito. Tenhamos em conta, todavia, que qualquer que seja a fundamentação que leva milhões aos cemitérios, a verdade é que toda aquela gente está convicta de que seus mortos, entre aspas, continuam vivos, ou não estariam orando por eles nem prestando-lhes homenagens. Pois é, esta certeza que reside no inconsciente de muitos e a convicção da eternidade da vida é que nos movem no sentido de dedicarmos àqueles que nos antecederam na transferência para o mundo da verdade um dia especial de homenagens. Esse, meus caros ouvintes, será o tema central do nosso programa. Mas, primeiramente, como fazemos todos os anos, por enorme débito de gratidão, haveremos de tecer algumas considerações sobre uma personalidade marcada pela prática incondicional da caridade. Eurípides Barçanufo,
o apóstolo de Sacramento, porque hoje assinala mais um aniversário de seu passamento, ocorrido no ano de 1918. Pela sua santificada atuação entre os homens, ainda nos tempos em que as comunicações eram muito difíceis, ele se fez conhecidíssimo não só nesta vasta região do Rio Grande, mas em todo o Brasil. Pedidos de remédios e de assistência espiritual lhe chegavam de todos os pontos do país e ele os atendia com presteza e segurança, como se estivesse junto ao enfermo para estabelecer-lhe o diagnóstico preciso. Mas não foi somente na seara da caridade pela saúde do corpo que Eurípides Barçanufo sensibilizou os corações à sua época, mas também no campo da educação integral, isto é, da educação do homem como um ser espiritual antes que um corpo meramente orgânico. Pois, sendo o Espírito eterno e tendo já percorrido muitas encarnações e continuaria a vida para todo sempre, julgava ele que a educação não deveria ser apenas aquela que preparasse no homem na sua vida de relação, mas no Espírito, cuja essência é esta sim, é que deveria beneficiar-se das instruções que a levassem a desembaraçar-se das mazelas humanas. Atendendo, portanto, à fórmula enunciada por Jesus do conhecermos a verdade, para a verdade nos libertar. Foi assim que Eurípides Barçanufo, a quem dedicamos esta singela homenagem, não cuidou apenas do homem físico, curando-lhe as enfermidades, mas muito mais. Cuidou do homem integral, enquanto corpo, perispírito e espírito, conforme seu profundo entendimento das leis divinas que regem a verdadeira vida. Eurípides não se tornou médico como era sua intenção, porque o amor que sentia por sua mãe, então muito doente, não lhe permitiu ausentar-se da sua cidade natal para cursar medicina. Mas não precisou ser médico para curar corpos e almas. Vamos falar mais um pouquinho sobre Eurípides Barçanufo, antes, porém, no programa Sementeira Cristã, um espaço para o nosso momento musical para reflexão. Ouviremos de Tchaikovsky com a Orquestra de Cordas RGE, sob regência de Enrico Simonetti, Barcarolle.
o apóstolo da caridade Eurípides Barçanufo curava a partir de diagnósticos nem sempre colhidos por meio de exames na pessoa enferma, mas revelados pelos benfeitores espirituais que lhe assistiam, dotado que era do mais alto grau de moralidade e de qualificação mediúnica. No campo das variadas ciências, muitos alunos seus do colégio que mantinha e dirigia em sua cidade, Sacramento, estado de Minas, passaram a ser novos agentes de difusão da educação e do saber em muitos pontos do Brasil. Aqui mesmo, em Franca, fomos agraciados com o abnegado trabalho do educador, Dr. Tomás Novelino, que, discípulo de Eurípides Barçanufo, instituiu escola que lhe desse continuidade ao método de ensino. Nascido em 1º de maio de 1880, Eurípides Barçanufo desencarnou em 1º de novembro de 1918, mas estabeleceu a sua fonte caridosa no mundo da espiritualidade elevada, de onde assiste a quantos lhe buscam os recursos plenos de soluções para as dores e aflições humanas. A ele, a nossa singela homenagem. Mas, meus caros ouvintes, hoje nos cumpre falar do dia de finados, visto que 2 de novembro, amanhã, é consagrado aos que chamamos impropriamente de mortos. Mas não nos esqueçamos de que os nossos entes queridos que nos precederam na transferência para o mundo espiritual estão mais vivos do que nós. Razão bastante para mantê-los nas nossas mais gratas lembranças, e se uma oportunidade especial existe de lhes prestarmos homenagem, haveremos de utilizá-la da melhor maneira, fazendo dela motivo de júbilo, de felicidade e de certeza de que aqueles que eles deixaram no plano físico estão bem felizes, porque isto os faz felizes. Se as comunicações entre encarnados e desencarnados são fenômenos que se situam meramente no campo psíquico, pensarmos em alguém que já se encontra no plano espiritual determina-lhe emoções boas ou más, dependendo do que sobre ele estamos pensando. A presença espiritual entre nós de maneira especial, isto é, de forma ostensiva, entre os que lhe são caros, só pode dar-se em razão de ser o espírito atraído pelo pensamento, desprezados quaisquer outros eventos ou objetos, ainda que a eles tenha ele sido muito apegado. O que o sensibiliza é o pensamento. Pensamento dos que deixou na terra. Para os justos, as ondas mentais dos que lhe devotam afeição significam sempre importante material a contribuir na construção do seu paraíso a partir do reconfortante bem-estar íntimo. É, portanto, o pensamento, bom ou mau, o fator moral a prender encarnados e desencarnados no mesmo âmbito psíquico. Com efeito, a parcela bondosa da humanidade que ocupa o solo planetário muito suaviza as penúrias dos espíritos sofredores, exercitando em favor deles a verdadeira caridade na movimentação das energias que edificam e reconfortam. Assim também os que lhes foram familiares na terra, porque, ainda que não os amassem na verdadeira do termo, haveriam de ter para com eles algum tipo de ligação, ainda que possessiva. A lembrança dos que nos antecederam na transferência para a dimensão do invisível pode se dar a qualquer hora e quase sempre, todavia, se submete a eventuais injunções facilitadoras, como a música, a cor, o lugar, a pessoa, o objeto, a data, como aniversário de nascimento ou de morte, de casamento, de formatura ou mesmo um evento de caráter socio-religioso, como que ocorre uma vez por ano, denominado Dia de Finados, em que mais se concentram as manifestações da lembrança dos mortos. O costume da frequência aos túmulos, contudo, ainda que em datas especiais, significa culto à matéria,
tocando o espírito mais pelo que ele foi em corpo do que o que ele é na forma imortal. Ademais, forçoso é convir que o lugar onde foram depositados os despojos do espírito não lhe pode ser tão agradável, mormente aos espíritos inferiores, que ainda atribuem importância à matéria e que se veem obrigados a intensificar as suas lembranças do corpo irrecuperável numa situação imposta pelos que se dizem a ele ligados pelos laços de amor e amizade, cujo pensamento os atrai para junto à sepultura. O escritor espírita Richard Simonetti, no seu livro Quem tem medo da morte, bem afirma que a frequência aos cemitérios configura-se quase sempre como o autêntico culto aos cadáveres, que desaparecerá na proporção em que a criatura humana assimilar noções mais amplas sobre a vida espiritual. Continuaremos falando sobre o Dia de Finados, mas agora um espaço para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Assis Valente, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Gilberto Santa Maria, Aos Tristes. Você que parece muito infeliz, você deve olhar a natureza, o céu azul, mas que beleza, ver o verde mar a cantar feliz. Que é verdade e o supremo bem. Foi Deus quem criou o infinito, quem fez os astros de granito, fez a luz, o mar e o luar também, e muito mais Deus fez, porque Deus é só amor, amor que se concentra até na mais humilde flor. Ah, só esse amor abrasador põe fim à solidão, ilumina o coração. Deus fez, porque Deus é só amor, amor que se concentra até na mais humilde flor. Ah, só esse amor abrasador põe fim à solidão, ilumina o coração. Só esse amor abrasador põe fim à solidão, ilumina o coração. Põe fim à solidão, ilumina o coração. Põe fim à solidão, ilumina o coração.
dia de finados, bem o sabemos, é uma forma encontrada pelos homens para homenagear os que já se desvencilharam da matéria, estando, portanto, mais vivos. São os entes próximos ou distantes, ou até todos os espíritos, ainda que desconhecidos. Pode ser por meio de cultos coletivos ou individuais, em qualquer dia e qualquer hora, onde quer que as pessoas estejam, no trabalho, no lar, no templo. O importante é presenteá-los com as luzes das preces em seu favor, propiciando-lhes não lembranças desagradáveis, mas as alegrias do reconforto. A questão 320 e seguintes de O Livro dos Espíritos versam sobre este tema, clarificando-nos a compreensão da força do pensamento, perturbando ou felicitando, conforme sejam as energias positivas ou negativas de que seja portador, enfatizando o coração como altar da ligação interdimensional no campo afetivo, com total exclusão da necessidade de local ou templo apropriado. Vamos ler algumas respostas esclarecedoras contidas na literatura espírita sobre o assunto Dia de Finados. Uma pergunta. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer? A resposta vem assim. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. E mais, nesse dia, em maior número se reúnem nos cemitérios, porque é maior em tais lugares a presença de pessoas que os chamam pelo pensamento. E esclarecem mais. Cada espírito vai ao cemitério somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Ou ainda, tratando-se de espíritos de conquistada luz, que importa a multidão? Só pelo coração se acham presos aos encarnados. Desde que aí ninguém mais lhe vota a afeição, não estará lá em espírito um espírito elevado, que tem para si o universo inteiro, ou uma maior região cósmica. Atentemos para a resposta à questão número 323, quanto ao que foi dito a respeito de tão interessante assunto. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente? A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa, portanto, o lugar, desde que é feita com o coração. Nada importa também a data. Seria como se o sentimento afetivo tivesse data, hora e lugar certos para se manifestar. A resposta, melhor dizendo, a respeito do Dia de Finados, que, como já dissemos, é uma forma encontrada pelos encarnados para homenagear aqueles que já se desvencilharam da roupagem carnal. O espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz que a morte mereceu das civilizações do passado homenagem e tributos consideráveis, herdando do homem primitivo o culto de respeito envolto em mistérios e complexos rituais com os quais desejavam reverenciar na morte a força disjuntora da vida. Essas civilizações, mediante enganosos conciliábulos, através dos quais a personificavam como deuses facilmente subornáveis ou mensageiros da desgraça que se podia adiar, pensavam que poderiam consegui-lo por meio desse comércio nefando e irracional.
Os egípcios, conceituando o retorno ao corpo sob a paixão do imediato, transformaram os sepulcros em palácios, colocando tesouros e alimentos para os viandantes do Vale das Sombras, para que eles não padecessem necessidades quando da sua volta. Mausoléus e jazigos imponentes foram erguidos através dos tempos para perpetuar a memória e a vida dos extintos, gerando quase sempre longos processos de apego e de dor, transitórios recursos materiais por parte dos que desencarnaram. É, pois, importante ressalvar que a verdadeira homenagem é aquela que brota do coração e ganha vínculo certo nas ondas amorosas do pensamento, que ao espírito se liga pela comunhão mental. Não importa o dia, o local, a hora para se lembrar dos entes queridos que se transferiram para outra dimensão. O importante é o pensamento de carinho, de gratidão, de saudade, de amor que se lhes dedicam. Portanto, os espíritos atendem ao apelo do pensamento, tanto nesse dia como em qualquer dia. Tratando-se especificamente do Dia de Finados como ocasião das homenagens aos desencarnados, cumpre-nos considerar que o que importa é o presente. Presente da prece, feita em favor deles, partida do âmago do coração sincero, qualquer que seja o lugar onde esteja. É justamente a este respeito que os Espíritos, através da questão número 323 do mesmo livro, Livro dos Espíritos, nos ensinam que a visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse, continuam explicando, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja e Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A seguir no Sementeira Cristã em nossa dimensão.
São notas, convites, informações, campanhas que nos são enviadas pelas instituições espíritas referentemente às suas atividades doutrinárias ou assistenciais. Esta seção pode também divulgar notas de interesse de entidades não espíritas, desde que se pautem exclusivamente pelos princípios do Evangelho de Jesus. A USI Intermunicipal de Franca convoca os senhores diretores e representantes das instituições adesas àquela entidade para a reunião que será realizada no próximo domingo, dia 8, no horário e locais habituais. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, pelo seu coordenador Francisco Bárbara, convida os interessados no estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, informando que há projeções de slides, cujas imagens foram adquiridas juntamente com as obras do Projeto Imagem do confrade Américo Sucena. As reuniões acontecem uma vez ao mês, sempre no segundo sábado, das 17h30 às 19h, na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, Rua Araras, 171, Jardim Primavera. Ele informa que estão finalizando o segundo livro da série denominado Os Mensageiros, devendo o próximo encontro acontecer no dia 14 de novembro próximo, quando estarão estudando os capítulos 46 a 51 da obra citada. Informações nos telefones 99225-9096 Francisco ou 99121-5995 Carlos ou Vera de Rus. Aplique o bem que existe em você. Participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar. São apenas 15 ou 20 minutinhos, num determinado dia da semana e determinada hora, que iluminará sua família e até sua vizinhança. É com muita alegria que informamos que o nosso sempre presente Edivaldo Pereira Franco cumprirá ciclo de palestras no próximo mês de novembro, começando por São José dos Campos, onde estará no dia 16, dia 17 em São José do Rio Preto, dia 18 Catanduva, dia 19 Descalvado, dia 20 em Ribeirão Preto, dia 21 em Jundiaí e finalmente dia 22 em Araras. A coordenação geral é do confrade Miguel Sardano, sardano@terra.com.br. E já está confirmada, Eurípides, também a vinda de Divaldo Franco a Franca, no mês de fevereiro de 2016, faltando apenas a confirmação da data. No dia 21, Nara, um sábado, também será de festas. É que o grupo Toque de Luz estará fazendo o lançamento oficial do CD Tempo de Amar, no Teatro Judas Iscariotes, na Rua José Marques Garcia, 395, Cidade Nova Franca. Informações, CDs e ingressos, telefones 9997-6444 ou 99165-8849. Os organizadores avisam, na compra de um CD, você ganha um ingresso. Se você preferir, acesse Facebook/Toque de Luz. Com tantos lançamentos, Eurípides, dia 10 de dezembro, lançamento do primeiro CD do Coral Sol Maior, às 20 horas, no Grupo Espírita Luz e Amor, a Rua Álvaro Abranches, 965, Cidade Nova. Agora, ouçam sobre brindes de Natal. Se você é associado do Clube do Livro Espírita de Franca, do Idefran, pode adquirir ótimos livros a preços promocionais. Faça deles o melhor presente para seus queridos e amigos. Os livros Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, já adquiri o meu, e Dia a Dia, com Chico e Emmanuel, custam apenas R$8. Ficam os ouvintes convidados para a palestra musicada hoje, às 19 horas, a cargo do Grupo Espírita Toque de Luz,
e de Juninho Hernandes, ocasião em que ocorrerá também o lançamento do primeiro CD do grupo no Centro Espírita Dona Nina, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, bairro Santa Helena. Não esqueça, é hoje às 19 horas. Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem que foi dirigida pelo espírito do jovem Gabrielzinho aos seus queridos, especialmente aos seus pais, na qual lembra circunstâncias que rodearam seu passamento para o plano do espírito, plano espiritual, melhor dizendo, para depois relatar a assistência que recebeu de familiares e amigos que lhe serenaram os sentimentos. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho. Meu querido pai, minha querida mãe, renovo minhas preces a Deus, rogando para que a bênção da paz esteja conosco. Estou aqui tentando manifestar-me. Não é fácil. Pelo menos por agora, não tenho recursos para exprimir-me com o desenvolvimento que desejava. Muitas vezes li mensagens de amigos desencarnados que se declaravam auxiliados na grafia das notícias enviadas para os entes queridos e hoje estou na mesma situação. Não sei se posso exteriorizar o que sinto. As palavras são feitas para imagens já positivamente conhecidas e aceitas pelo senso geral. E agora o mundo em que me vejo, dentro de mim, está renovado na base de emoções e sensações que os conceitos terrestres não conseguem definir. Perdoe-me se escrevo de maneira insatisfatória. Não há outra saída. É preciso rogar-lhes serenidade no íntimo da alma, tanto quanto já conseguimos aparentar calma por fora. Compreendo, pais queridos, somos como somos, caminhando para o que nos cabe ser. Venho pedir-lhes me auxiliem com os pensamentos de real aceitação, as lágrimas que ocultam de um para o outro, as indagações que formulam a sós, com o receio de se ferirem na fé que nos alimentam, chegam a mim de modo claro e indescritível. Existe um fio mental entre os que se amam profundamente, ligando os assuntos da vida, tanto quanto a se estenderem para o além, sob as barreiras da morte. Sei quanto interpelam os poderes que nos governam sobre nossa inesperada separação, e ouço-lhes as perguntas e as observações, quando se isolam um do outro para buscar-me a lembrança, seja numa foto ou numa página escrita, nesse ou naquele contato, nessa ou naquela recordação. Agradeçam o apoio que me oferecem, porque sem meus pais queridos, ignoro o que teria sido de mim. Entretanto, rogo-lhes paciência e coragem. Não admitiam pudesse alguém evitar aquele assalto violento das forças enfermiças que me separaram do corpo. Aquela indisposição que parecia ligeira tomou vulto de repente, quando o papai se esforçou para que me expressasse ou dialogasse com mais ânimo. Notei que esmorecia.
Minhas sensações por dentro de mim estavam intactas. Ouvia tudo o que se falava em derredor de meu leito. Reconheci que me transportavam para socorro no rumo do amparo hospitalar. No entanto, a pouco e pouco, entrei num sono profundo de que não podia me desvencilhar. Quanto tempo estive assim, não sei ainda. Minha memória abrange apenas a metade das horas claras do dia, naquela quinta-feira de luta. O resto ainda não sei, a não ser que acordei numa sala de tratamento com a cabeça enfaixada. Chamei por meu pai, por minha mãe, pedi o apoio de alguém que me esclarecesse sobre as ocorrências que não tinha consciência, mas um enfermeiro me advertiu que fora cirurgiado por um médico, o Dr. Mário Gatti. Lembrei-me de que esse benfeitor já não era da terra e asserenei-me quanto pude. Um pouco mais tarde, tomei contato com um amigo da medicina que me amparava, além do outro benfeitor que se identificou como sendo outro médico, o Dr. Guilherme da Silva. Aconselharam-me, esclareceram-me que a meningite fora patente em meu caso, com todo o seu impacto fulminativo. Entretanto, além disso, trazia em meu cérebro estruturas complexas que haviam exigido trabalho operatório. Melhorei gradativamente. No entanto, à medida que me normalizava, passei a escutar mamãe a chorar e a chamar-me. Com os dias, ouvi mais e escutei meu querido pai articulando ideias e frases tristes. Peço-lhes, quanto possível, lembre-me trabalhando e estudando a vida. Não há morte. A existência na Terra é uma internação e estabelecimento de ensino. Somos aí professores e alunos uns dos outros. O horário da escola é igual para todos, no mesmo universo de minutos para cada um. E o corpo, obedecendo às mesmas leis de formação nos vários climas do mundo, é uma espécie de uniforme, identificando a condição temporária de todas as criaturas. Papai, alegre-se e recorde-me aprendendo ao seu lado. Mamãe, regozije-se e memorize a nossa união e a nossa felicidade no lar. Quanto puderem, ajude-me com pensamentos de fé e segurança, otimismo e elevação. Chorar, sim, mas de alegria, para agradecer a Deus o que temos recebido. Estou apenas em outro educandário, onde vou retomando meu curso de conhecimento superior, no qual progrido dificilmente, porque as emoções me prendem às aflições de casa. Amigos daqui, como sejam Marcondes, Servilho, Souza e tantos outros, me abrem portas abençoadas às novas lições em que vou tomando maiores contatos com a vida e comigo mesmo. Digam à Terezinha, ao João Batista, ao Dr. Wilson, ao Nicolau, ao Alcides, ao Tamacia e aos nossos companheiros de estudo que eles todos estão no caminho certo. É preciso estudar mais para servir melhor. Aqui, a luta construtiva é sempre mais bela. E com essa luta desejo preparar-me a fim de ser útil. Dos familiares queridos, 2 irmãs me visitam e me auxiliam sempre que podem. Nossa irmã Josefa
e nossa irmã Isabel. Espero melhorar faculdades e recuperar sentidos obliterados pelas recordações mais intensas do corpo, a fim de elevar o meu singelo campo de ação. Peço-lhes, não creiam, fossem meus queridos pais, talvez exigentes comigo nos processos de educação. Sou feliz, buscando a felicidade que me doaram pelos exemplos, pelo carinho, pelo apoio e pela dedicação. A saudade é um espinho a ferir-me, mas com a bênção de nossa união e paz em família, melhorarei cada vez mais, a fim de sermos cada vez mais felizes. Papai querido e querida mamãe, a força termina no lápis, assim como se apaga um engenho, não mais sustentado pelo mesmo padrão de energia. Não estou cansado, mas o tempo e os recursos do intercâmbio estão para mim esgotados. Continue orando por mim. A prece por nós, que estamos deste outro lado, é uma luz que nos clareia e um calor abençoado que nos reaquece. Por ela sabemos com mais certeza que o nosso amor nunca morre. Beijo-lhes as mãos queridas e despeço-me no papel, de modo a continuar em nosso diálogo de coração a coração. Pais queridos, recebam um abraço iluminado de carinho e saudade, de devotamento e gratidão, com todo o amor do filho reconhecido, sempre e cada vez mais reconhecido. Gabrielzinho. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a sua própria biblioteca. E o clube de livro espírita é a maneira de nos elevarmos, corrigindo-nos conceitos e agregando princípios, segundo a doutrina espírita, que consola, porque esclarece, revivecendo os ensinamentos de Jesus. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, é o único que distribui 4 opções mensais entre romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantil, etc. As obras distribuídas são previamente e rigorosamente analisadas. Se você retirar um livro obrigatório a cada mês, ou as 4 opções mensais, ou ainda, se preferir, pode recebê-los no endereço que indicar. Ligue área 16 3721 8282 ou envie o e-mail idefran@idefran.com.br e saiba como recebê-los. Para maiores informações, acesse o site www.idefran.com.br. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas da sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Ou disque, telefone área 16 3713-0200. Ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas. Ou ainda, e-mail atendimento@chb.com.br. É hora, ouvintes, de pergunta e resposta.
Hoje vamos ouvir a resposta dada à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Mara Rita, do bairro São José. Pergunta ela: eu e meus irmãos podemos obter comunicação de nosso pai que morreu, ou como dizem os senhores, desencarnou há mais de 6 anos. Como fazer? Vamos saber isso agora, minha cara Mara Rita. A resposta foi preparada em gravação pelo nosso companheiro Felipe Salomão. Mediunidade, que é o intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados, é um dos fundamentos da doutrina espírita, conquanto não tenha sido invenção do espiritismo, já que a mediunidade existe desde que o homem está na Terra. Mas o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, com orientações seguras, com o conhecimento das leis que regem o fenômeno, só foi possível com o advento do Espiritismo em 1857 em Paris, através das obras de Allan Kardec. E a esse respeito, a respeito da mediunidade, o Espiritismo possui um livro básico que é necessário conhecer para poder tratar do fenômeno mediúnico. É o livro dos médiuns, que orienta todos aqueles que desejam manter um intercâmbio com os desencarnados. É nesse livro que nós vamos aprender que nós não podemos ter um contato com as pessoas que nos são queridas, que já partiram, quando nós desejamos, de acordo com a nossa vontade, porque vários fatores interferem nesse intercâmbio. Por exemplo, nós podemos desejar falar com as pessoas que já partiram, mas eles terão condições de nos atender? Poderão eles já saber que já estão desencarnados? Porque muitos desencarnados permanecem no plano espiritual sem saberem que já partiram. Mas suponhamos que o caso seja de um espírito já de certa evolução e que já saiba lá no plano espiritual que retornou à vida verdadeira. Mesmo assim, para que haja o intercâmbio, é preciso que haja uma certa afinidade entre o médium, que vai servir de intermediário para o espírito comunicante, e o espírito que vai comunicar-se, que vai transmitir a sua mensagem. E isso não acontece de repente, a não ser que o médium tenha uma mediunidade bem avançada, bem aprimorada. Então, é possível falar com aqueles que já partiram, mas nós nunca devemos forçar esse intercâmbio. Até porque, como dizia o esclarecido médium Chico Xavier, médium das qualidades cristãs mais avantajadas aqui da Terra, ele sempre afirmava que o telefone mediúnico só toca de lá para cá. Portanto, vamos aguardar que o espírito possa entrar em contato conosco e que ele queira entrar em contato conosco. E quando ele quiser, ele fará o contato. Nós não devemos provocar nada, não devemos forçar nada, devemos deixar que as coisas aconteçam naturalmente, para que quando acontecerem, quando o fenômeno se der, ele seja legítimo, verdadeiro, não seja forçado. Podemos dizer também que nós podemos entrar em contato com as pessoas queridas que já partiram através do nosso sono. Quando nós dormirmos, deixamos o corpo físico na cama e o espírito que nós somos, a essência espiritual que está revestida pelo corpo físico, ela vai para o plano espiritual e lá entra em contato com as pessoas queridas. Então sugerimos a você que enquanto o seu pai naturalmente não provocar uma comunicação com vocês, que vocês devem aguardar com muita calma, com muita tranquilidade, serenamente, você peça aos seus mentores espirituais, ao seu anjo da guarda, que eles a levem a reverem do seu pai através do sono. Porque enquanto estamos dormindo, nós podemos entrar em contato com as entidades que já nos antecederam na grande caminhada. E este é o grande consolo que a doutrina espírita vai nos apresentando. A possibilidade de nós revermos as pessoas queridas,
Porque, segundo nos informa a doutrina espírita, ninguém morre. Na lei de Deus não há morte, só há vida. Vida física aqui na Terra, vida espiritual no mundo espiritual. Mas ninguém está morto, todos estão vivos, embora residindo numa outra dimensão. Perguntas para esta sessão devem ser enviadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone, área 16 3721-8282, ou ainda, você pode utilizar-se do e-mail idefran@idefran.com.br. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Com esta advertência do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecendo a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Euri Carvalho e Felipe Salomão. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.